Bom, você está acompanhando aqui no nosso jornal da Record News, que é um jornal em multiplataforma. Alguns convidados estão fazendo comentários a respeito de 2019, que é uma perspectiva, mas ela é toda especial, haja vista que nós temos um novo governo tomando posse em 2019 e as possíveis mudanças pelas quais o Brasil poderá passar. Hoje quem está gentilmente aqui conosco é o senador, professor Cristóvão Buarque, que é o nosso convidado. Senador, obrigado pela gentileza, em nome aqui do Jornal da Record News. Eu que agradeço a possibilidade de participar deste momento. Senador, o fato de nós termos os últimos 4 governos mais voltados para a esquerda e agora a população escolheu um governo de direita, isso vai ter influência direta na educação do país, na cultura do país nesse 2019? É provável que sim. O que eu creio que não podemos ainda dizer é que vai ser um desastre, vai ser muito bom, vai ser médio, é cedo para dizer. Entretanto, eu creio que no que se refere à educação, há motivos para preocupações, porque as falas do ministro são no sentido de analisar o conteúdo das aulas, o conteúdo da participação do professor, por exemplo, com essa ideia de escola sem partido. Quando, na verdade, o grande problema do Brasil não é a sala de aula, são as 200 mil escolas, são as 2 ou 3 milhões de salas de aula, é o sistema que está quebrado. Nós temos um sistema educacional municipal raquítico. O ministro tem que se preocupar em ser um educacionista, mais do que um educador. O educador são os professores. O ministro tem que se preocupar pouco com o conteúdo e muito com a infraestrutura que ele vai oferecer. A carreira do professor, a avaliação do professor, as condições da construção das escolas, os equipamentos das escolas, para que fique ao gosto dos alunos, que detestam o quadro negro, obviamente. Então, eu lamento que o ministro até aqui só falou de como deve ser a sala de aula, no sentido que ensinar, e com posições retrógradas. Mas isso não é uma questão ideológica, ele pode ter razão e eu estou contra, eu estou errado. Não me preocupa o ministro tentando trazer ensinamentos retrógrados. Me preocupa o ministro não demonstrando preocupação com o estado do nosso sistema escolar. Isso é que me preocupa. Agora, senador, estamos falando agora do Estado. A quem cabe cuidar da escola? Qual é a parte do Estado? É o município, é o Estado ou é a União? De acordo com a Constituição, cabe prioritariamente ao município cuidar da educação, chamado ensino fundamental, e ao Estado cuidar do ensino médio. Mas o ministro que queira dar um salto educacional no Brasil tem que entender que isso não vai permitir o salto. Se preciso, mudar a Constituição. O município não tem condições de dar uma boa escola, e ainda menos uma escola igual no Brasil inteiro, porque nossos municípios, além de serem pobres, quase todos, eles são muito desiguais. O futuro de uma criança no Brasil depende da família, do Estado e do município onde nasce. É preciso ter um sistema único, em que cada uma das hoje 50 milhões de crianças em idade escolar tenham a mesmíssima chance. Umas vão educar-se melhor, outras pior, mas aí é o talento, aí é a vocação, aí é a persistência, nem todos têm, mas não a qualidade da educação. Por isso eu defendo que esse sistema educacional municipal, se queremos virar uma Finlândia, Coreia do Sul, Singapura, se queremos dar um salto e não apenas melhorar, nós vamos ter que reduzir esse sistema e criar um outro. A minha proposta, desde sempre, tentei, nos poucos meses de ministro, foi iniciar o processo de substituição do sistema municipal dos quase 6 mil sisteminhas municipais raquíticos, todos eles, por um sistema único nacional, ao longo de 30 anos. Isso não se faz de repente, com a carreira nacional do magistério, com edificações todas com boa qualidade, equipados com o que há de mais moderno em ciência e tecnologia do aprendizado em horário integral. A minha estratégia, já na época, era fazer isso por cidade.
Em 2 anos, a gente revoluciona uma cidade, 2, 3, 5, 100 cidades. Mas 5.564 serão necessários uns 20 a 30 anos. Como nos outros países, foram necessários muitos anos para dar o salto. Senador, o ensino universitário público, ou ele é estadual ou ele é federal. Agora se discute a possibilidade de que os alunos que puderem pagar, devem pagar. E o ensino deve ser público para quem não puder pagar nas universidades. Qual é a sua avaliação disso? Há muitos anos eu defendo que o ensino tem que ser público, mas público não é sinônimo de estatal. Público é aquilo que serve ao público, ao país, à nação. Os cursos que o Brasil precisa, eu creio que devem ser grátis. Eu não vejo por que cobrar de um pai rico a faculdade de um menino que quiser ser professor de história, de português, de física, de matemática, no ensino médio. Agora, aqueles que querem entrar na universidade em carreiras que o Brasil não precisa, naquele momento, daqui a 10 anos pode precisar, ou cujo papel da formação é apenas para o próprio aluno crescer e enriquecer, esse eu acho que deve ser pago, sim. Agora, isso exige de você diferenciar o papel da universidade. Eu chamo de a universidade escada para o indivíduo e a universidade alavanca para o país. Na verdade, eu chamei de universidade, mas não é a universidade, é o curso. Então, certos cursos em universidade estatal ou deveria ser pago ou fechar. Deixa o setor privado cuidar desses cursos, que são cursos de interesse privado. Por aqueles cursos de interesse público que o Brasil está precisando, como professor na educação de base, eu não vejo por que cobrar, mesmo que seja filho de um rico. Porque esse filho do rico vai trabalhar para o Brasil. Ninguém cobra, nem vai querer cobrar, e eu seria contra a academia militar, porque se supõe que um soldado vai estudar para servir o país. Ou na academia do Instituto Rio Branco de Diplomatas, que ele vai servir ao Brasil. O mesmo é um professor. E aí tem algumas carreiras complicadas. Médico. Médico se supõe que vai trabalhar para o país, mas algumas carreiras o aluno já sai para ficar rico. Para mim aí é simples. Você fortalece a linha social da medicina e dá os cursos que depois, se o aluno abandonar o sistema público, aí a gente põe uma alíquota no imposto de renda e ele paga um adicional que vai para a faculdade onde ele estudou. Então, temos que fazer os cursos serem públicos, servindo ao público, e não paga aquele que vai aprender a servir ao país, a servir ao público. Pagam aqueles que vão usar a universidade para suas carreiras puramente pessoais. Senador, é difícil administrar, agora estou falando da área estatal, obviamente, porque o nosso ensino público é estatal, ele se confunde com o estatal. Por exemplo, você tem 200 mil professores num estado, 150 mil no outro. Não é difícil você administrar tanta gente? Por isso que eu defendo que a administração seja descentralizada radicalmente. Eu defendo que haja uma carreira nacional do magistério, no critério para seleção, na remuneração, do piso ao teto. Agora, a gestão desse professor é em cada escola. Eu defendo que cada escola seja gerida por ela, e não como é hoje, pelo prefeito. O prefeito administra todas as escolas. Eu defendo que cada escola tenha autonomia de gestão, muito mais eficiente, com uma carreira nacional do professor. O salário vai direto no contra-cheque do governo, saída do governo federal, como o Exército, como a Aeronáutica, como o Ministério Público, como a Justiça, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todos os órgãos federais. Como as universidades federais, o contra-cheque sai do governo central. A gestão tem que ser local. É impossível fazer uma gestão de 2 milhões de professores, 200 mil escolas. Brasília ia ser um caos se fosse fazer isso. Paralisaria. A gestão tem que ser na escola. E liberdade pedagógica. Ministro, governador, presidente não tem que se meter no conteúdo da aula, tem que avaliar. O aluno está aprendendo? Tudo bem, mas o conteúdo exige liberdade pedagógica.
A gestão exige descentralização, mas os gastos têm que ser nacionais. E como eu estou falando de 20, 30 anos, não vai pesar no orçamento. Se o Brasil crescer a 2% ao ano, que é pouco em condições normais, daqui a 20, 30 anos, pagando R$10.000 ao professor dessa nova carreira, que fizer concurso agora, que abrir mão da estabilidade plena, ele será avaliado a cada 5 anos. Daqui a 20, 30 anos, isso vai custar 6,5% do PIB. É 1,5% a mais do que hoje. Então, não é um gasto exagerado. Agora, no atual sistema que está aí, se disser, a partir de agora, as escolas municipais são federais, não vai melhorar nada na qualidade e vai piorar na gestão. É um novo sistema que é preciso criar. Eu não vejo como dar salto. Melhorar, sim, pode e deve melhorar. E está melhorando. Isso é uma coisa que eu preciso lembrar aqui, Heródoto. A educação brasileira está melhorando. Agora, a brecha que nos compara com os outros países está aumentando a brecha, piorando o Brasil na posição internacional. Porque a gente melhora mais devagar do que os outros. A educação dos pobres tem melhorado, mas melhora mais devagar do que a educação dos ricos. Então, a brecha vai aumentando, mesmo que melhore embaixo. Mas eu não acredito que uma pessoa raquítica seja capaz de ganhar uma medalha de ouro de salto em altura. Vai ter que treinar um outro, que não é raquítico. E assim o sistema educacional brasileiro hoje. Para melhorar, é fácil, com pequenos investimentos e cuidados. Só investimento não adianta. Mas para dar um salto, para virar uma Coreia do Sul, para virar uma Finlândia, aí eu acho que a gente vai ter que fazer um novo sistema que substitua o atual. Senador, o senhor usou a expressão avaliação. A impressão que eu tenho é que culturalmente nós culturalmente não gostamos de ser avaliados. Não estou falando só como professor. Falo como professor, como jornalista, como gestor e tal. É uma cultura que nós estamos adquirindo mais recentemente, pelo que eu vejo aí. Como fazer, então, essa avaliação? Quem faria a avaliação do professor? Os pais dos alunos da escola onde ele trabalha? Nós temos que criar um sistema de avaliação que inclua o governo federal, e nós temos um sistema excelente, um instituto chamado INEP, que faz hoje o Enem, que é uma maneira de avaliar, que dá resultados para a gente saber como é que está cada escola. Então, já temos esse. Agora, eu acho que os pais devem ser envolvidos. Esse é um problema da educação brasileira. Os pais não se envolvem. Eu fiz tudo com um projeto de lei de minha autoria para que os pais da Bolsa Família seriam obrigados a ir pelo menos uma vez por ano na escola dos filhos. Não deixaram esse projeto ser aprovado. Disseram que sacrificaria os pobres, obrigando-os a ir à escola dos filhos. Um absurdo. Então, é difícil. Mas a gente não avalia aquilo que a gente não gosta, não ama. Por exemplo, o Brasil avalia todo final de semana como está o seu time de futebol. Todo dia a gente avalia o time de futebol. O técnico que perde 2 partidas é demitido. Talvez por isso que não haja time de futebol estatal no Brasil. Esse time de futebol estatal, o jogador teria estabilidade. Não precisava fazer nenhum gol e continuaria recebendo o seu salário. É assim que a gente trata a educação, que não ama a educação como ama futebol. Não ama a cabeça como ama os pés. Perfeito. Senador, muito obrigado pela sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Muito grato. Quero lhe dizer que essa é a última entrevista como senador. Mas não como educador e não como professor. Aí eu vou ter mais ainda. Sem contar dúvida. com você me telefonando e me procurando. Sim, nós estaremos sim, porque o respeitamos. Um grande abraço para você, para todos os telespectadores. E eu sou um grande admirador seu e do seu programa. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, gentilmente aqui conosco, então, o senador e professor Cristóvão Buarque, apenas explicando, ele não foi reeleito senador por Brasília, mas continua sendo professor, já foi reitor da Universidade Nacional de Brasília, foi ministro da Educação no governo Lula, no primeiro governo Lula, e é uma pessoa que vive nessa área de educação. Aliás, foi candidato também, uma vez, a presidente da República, e a plataforma dele era só falar sobre educação. Um debate sobre educação, mas, portanto, tem uma contribuição aí para dar. Logicamente que as ideias que ele desenvolveu aqui
como todas as outras ideias, são passíveis da gente concordar com algumas e discordar de outras. Você que está acompanhando aí na multiplataforma, pode mandar recadinho aqui, pode comentar, enfim, como todos os outros. Mas eu acho que essa questão da educação realmente é muito importante, daí a presença do professor Cristóvão Buarque.